O autor e seu livro. Sou um amante fervoroso da fantasia e da ficção. Alguém que cresceu imerso em um vasto universo de histórias. Desde cedo, fui cativado por livros, jogos, séries e filmes que alimentaram minha imaginação e me inspiraram a sonhar. As obras de autores renomados como C.S. Lewis e Leigh Bardugo, assim como as aventuras épicas vividas no mundo de World of Warcraft e sua história, moldaram profundamente minha visão criativa e narrativa. Como uma homenagem a esses universos que tanto me marcaram, sempre sonhei em criar minha própria história, com um universo rico e vibrante que pudesse transportar os leitores para outro mundo. Meu objetivo é despertar nos outros as mesmas emoções intensas e reflexões profundas que experimentei ao explorar as obras que me formaram. Minha criação é uma celebração de tudo que a fantasia representa, inspirada não apenas nas referências literárias, mas em toda a riqueza do gênero que consumi ao longo da vida. Desejo compartilhar essa paixão, levando meus leitores a vivenciarem aventuras inesquecíveis e se perderem em um mundo mágico, assim como eu sempre me perdi nas páginas dos meus livros favoritos e nos universos de fantasia que tanto me encantaram. Sobre a saga As Crônicas de Luz e Sombras, é uma saga épica que transporta os leitores para um universo extraordinário, situado em uma dimensão além da nossa, onde as forças primordiais da luz e das sombras travam uma batalha eterna pela supremacia. O enredo se desenrola em um cenário vasto, repleto de mistérios e de uma riqueza de detalhes impressionante. Os personagens, profundamente complexos, enfrentam dilemas morais que os levam a questionar não apenas suas escolhas, mas o próprio conceito de bem e mal. As batalhas épicas, repletas de ação e emoção, não são apenas confrontos físicos, mas também momentos de introspecção, nos quais segredos ancestrais e forças maiores testam os limites da coragem e da determinação dos envolvidos. O conceito de equilíbrio entre luz e escuridão é explorado de maneira fluida e surpreendente, revelando que a linha que separa essas forças opostas é frequentemente mais tênue do que parece. As Crônicas de Luz e Sombras é uma exploração da essência da existência, apresentando uma história emocionante que combina drama, tensão e momentos inesquecíveis. É uma jornada épica que cativa a imaginação, convidando os leitores a mergulharem em um mundo onde o destino de um universo inteiro depende de coragem, sacrifício e do frágil equilíbrio entre as forças da luz e das sombras. Sobre o livro O Príncipe, é o primeiro livro da saga As Crônicas de Luz e Sombras, embora ocupe o segundo lugar na linha do tempo da história. Neste volume, somos imersos em um mundo dividido por forças ancestrais opostas e marcado por destinos entrelaçados. Niriel, um jovem cujo destino foi alterado desde o nascimento, encontra-se no centro de uma trama de segredos e disputas de poder. À medida que sua verdadeira natureza se revela, ele será confrontado por dilemas morais que desafiarão tudo o que acredita, forçando-o a questionar até onde está disposto a ir para proteger aqueles que ama e salvar os que ainda acreditam nele. Ao longo de sua jornada, Niriel enfrentará perigos aterradores, alianças improváveis e verdades ocultas que ameaçam desmoronar tudo o que conhece. Entre lealdade, amor e a busca pela verdade, ele descobrirá que nem tudo é o que parece, e que a linha entre a luz e as sombras pode ser mais tênue do que jamais imaginou. Cada escolha terá o poder de alterar não apenas o destino de um mundo, mas também a essência de quem ele é. Enquanto segredos antigos emergem, Niriel precisará decidir: aceitar seu destino ou desafiar as forças que o cercam, mesmo que isso custe sua própria essência. Uma história épica de poderes cósmicos, mistério e transformação, um conto sobre o poder das escolhas e a força de um coração dividido, onde o futuro de todos pode estar nas mãos de um jovem que carrega o peso do mundo e os segredos de sua própria existência. Capítulo 1. Eclipse. Aquele era o 7º ano do reinado de Alterion III,
rei de Aruna, localizada no extremo norte do continente do oeste. Naquela ocasião, sua esposa, a rainha Alara, entrara em trabalho de parto. O salão do castelo estava mergulhado em tensão. As parteiras murmuravam entre si, suas mãos inquietas denunciando o medo que não ousavam expressar. Do lado de fora, Alterion III caminhava de um lado para o outro, seus passos ecoando pelo corredor como tambores de guerra. Majestade, disse Torvek, general do exército, aproximando-se com cautela. Talvez devesse descansar. A rainha é forte. Alterion parou, sem desviar o olhar da porta. Eu a conheço. Sua voz era firme, mas havia uma sombra de preocupação em seu semblante. Ela nunca foi derrotada por nada, até hoje. Os gritos de Alara cortavam o silêncio da madrugada, mas de repente cessaram. O rei estacou, seus músculos retesados como os de um guerreiro prestes a receber um golpe. Então, um novo som preencheu o ar, o choro do recém-nascido. Alterion abriu a porta sem hesitação e adentrou o quarto. Mas o que deveria ser um momento de alívio logo se transformou em terror. Céu vermelho. No instante em que o bebê veio ao mundo, um fenômeno estranho se manifestou nos céus. O sol, que mal começava a despontar no horizonte, brilhou com uma intensidade avassaladora, banhando o quarto em uma luz dourada quase divina. Mas então, como se uma entidade invisível rasgasse o próprio firmamento, a luz desapareceu. O sol foi engolido por uma sombra densa e opressiva. O eclipse não era como qualquer outro. O céu tingiu-se de um vermelho profundo, pulsante, como se respirasse em um ritmo próprio. Os corvos que habitavam as torres começaram a grasnar sem cessar, compondo uma sinfonia macabra que arrepiava até os mais céticos. Dentro do quarto, a transformação foi ainda mais aterrorizante. Alara, exaurida, segurava o bebê em seus braços frágeis, mas então soltou um longo suspiro gélido. Sua pele, antes pálida e suada pelo esforço do parto, começou a escurecer, adquirindo o brilho frio de obsidiana. Seus olhos vidraram-se e seu corpo enrijeceu. As parteiras gritaram em choque. Alterion caiu de joelhos ao lado da esposa, sua respiração descompassada. Ele tocou o rosto agora pétreo de Alara, sentindo o frio cortante da superfície negra que uma vez fora macia e suave como rosas recém-colhidas. "Minha rainha", murmurou, sua voz embargada pela dor. O bebê, no entanto, permaneceu sereno em seu berço improvisado. Seus olhos vermelhos entreabertos oscilavam entre luz e sombra, um contraste inquietante que fez os servos recuarem instintivamente. Isso não é normal", murmurou uma das parteiras, sua voz trêmula. "Majestade", interveio um dos servos. "O Conselho da Luz precisa saber. Eles compreenderão o que aconteceu aqui." Alterion ergueu o olhar, seus olhos antes marejados agora duros como aço. "Ninguém sairá deste quarto vivo." A lâmina do rei brilhou sob a luz escarlate que penetrava pela janela. Luz e aço. O silêncio foi quebrado pelo som cortante do aço. A lâmina de Alterion se ergueu em um arco prateado antes de descer sobre a primeira testemunha. O criado que havia recuado tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo impacto da lâmina. As parteiras gritaram e tentaram fugir, mas Torvek já havia trancado a porta. O general hesitou por um instante, os olhos fixos na criança envolta em panos brancos. "Isso é necessário?" Sua voz era baixa, mas carregava uma sombra de relutância. Alterion não hesitou. "Se souberem o que aconteceu aqui, meu filho será visto como uma aberração. Será caçado antes mesmo de compreender sua própria existência. Não posso permitir." Torvek respirou fundo, cerrando os punhos. Ele conhecia o rei o suficiente para saber que não adiantava questioná-lo. A espada voltou a se erguer. Gritos ecoaram pelos corredores. Em poucos minutos, tudo estava consumado. O quarto que antes abrigava a alegria do nascimento, agora era um túmulo. A única vida que restava ali era a do rei, seu general e a criança adormecida, alheia ao destino que já lhe era imposto. O silêncio pairou mais uma vez,
e com ele veio um novo som, um trovão. Lá fora, o céu se rasgava. A fuga. Torvek, um homem de honra, sempre havia cumprido suas ordens sem questionar. Mas agora, com o peso da criança em seus braços e o destino de um continente nas costas, ele sentia o peso esmagador de uma escolha impossível. O menino, tão pequeno, inofensivo à primeira vista, era a chave para algo maior, um mistério que poderia mudar para sempre o curso da história. Eu farei o que for necessário, disse Torvek, baixando a cabeça em reverência. Enquanto ele deixava o castelo em direção à sua casa, o eclipse ainda dominava o céu. O mundo lá fora estava mergulhado em uma escuridão gélida, e o silêncio opressor parecia engolir tudo ao redor. Torvek sabia que sua missão não terminaria ao esconder a criança. Aquilo era apenas o começo. O perigo se aproximava, visível ou invisível, e ele não tinha tempo a perder. Sabia que sua casa, mesmo isolada, não era segura. Escondeu o menino ali apenas o tempo necessário para preparar a fuga, mas em seu coração sabia que o risco era imenso. Enquanto aguardava o cair da noite, o cansaço o venceu e ele adormeceu. No sono profundo, Torvek foi transportado para um campo infinito sob um céu tão vasto que parecia não ter fim. O som do vento era suave, mas inquietante, como se algo maior estivesse por trás da calma. Então, apareceu um homem, alto e imponente, com vestes brancas que refletiam a luz do próprio sol. Seus olhos, profundos e serenos, encontraram os de Torvek, e com voz calma, disse: "Dê ao menino o nome de Niriel, pois ele é luz e sombras, o dia e a noite." Antes que Torvek pudesse questionar ou entender o significado daquelas palavras, um clarão cegante os envolveu, e o sonho se dissipou como névoa ao vento. Quando despertou, a noite já havia caído. Sob um céu estrelado e sereno, ele partiu, com a lua dominando absoluta no centro do céu. A cada passo do cavalo, o som das patas ecoava como um lembrete do peso que ele carregava, não apenas nos braços, mas também no coração. Torvek cavalgava na noite silenciosa e sua mente estava em um turbilhão de dúvidas. O que significava aquele sonho? Por que ele fora escolhido para carregar o peso de Niriel? O menino poderia ser a chave para a salvação, mas e se ele fosse uma ameaça, alguém destinado a trazer destruição? Torvek olhou para o bebê, tão pequeno, tão inocente, mas seu destino estava marcado. Ele apenas não sabia como isso acabaria. A jornada. Os reinos do norte eram marcados por contrastes imensos. À medida que Torvek avançava, ele sentia a vastidão da terra e seus desafios. As terras eram de uma beleza arrebatadora, mas também estavam imersas em perigos ocultos. O caminho seguia pela Estrada do Rei, a principal via de Aruna, que conectava a capital, a Cidadela de Diamante e os diversos vilarejos espalhados pelo reino. Durante o dia, cavaleiros da luz patrulhavam, garantindo a segurança dos viajantes e facilitando as comunicações. Mas à noite, o reino se tornava um lugar inóspito e imprevisível, onde apenas os mais corajosos ou desesperados se aventuravam. Torvek escolheu viajar durante a noite sem a proteção dos cavaleiros. Sabia que o trajeto para o oeste era longo e repleto de perigos, e o encobrimento da escuridão era sua única chance de passar despercebido. A viagem levou-o através de paisagens deslumbrantes e traiçoeiras. Primeiro, atravessou os vales Morion, vastas terras férteis e exuberantes, onde a vegetação densa e verdejante parecia se estender até onde a vista alcançava. A terra, rica em flora, abrigava árvores gigantescas e campos floridos, criando uma paisagem que se tornava quase onírica. O vento, leve e suave, trazia o aroma doce das flores silvestres, e o som do riacho, correndo ao fundo, parecia cantar em harmonia com a natureza que rodeava Torvek. Nos reinos do norte, a vida parecia prosperar em todos os cantos, com um vigor raro, onde não se viam terras áridas ou secas. Porém, a beleza do vale não impediu que o caminho se tornasse perigoso. À medida que se aproximava das montanhas de Neldor, a cadeia montanhosa se ergueu à distância como uma muralha intransponível.
A estrada serpenteava por entre os vales e declives íngremes, e cada curva revelava novas paisagens deslumbrantes, mas também o perigo latente das montanhas cobertas de neve e com picos que pareciam tocar os céus. Torvek, conhecendo bem a região, decidiu seguir por um caminho mais curto, mas que passava diretamente pela floresta do Canto Sem Fim, um lugar belo, mas traiçoeiro. A floresta, densa e impenetrável, ganhara seu nome dos pássaros canta-pretos que a habitavam. Suas canções, ao mesmo tempo doces e hipnotizantes, tinham o poder de desorientar até os viajantes mais experientes. Torvek, porém, experiente e habilidoso, conhecia os perigos da floresta e, apesar do ambiente desafiador, conseguia manter o foco necessário para não se perder. Mas o ambiente, com suas árvores altas e folhas que pareciam sussurrar ao vento, tentava enganá-lo, desviando sua mente a cada passo. Foi no coração da floresta que o verdadeiro perigo se materializou. Um grupo de leões do mato, criaturas colossais com pelagem esverdeada e juba púrpura, de olhos gelados e garras longas e afiadas, surgiu do meio da vegetação densa. Eles atacaram com uma ferocidade imensa, mas Torvek, hábil na manipulação da luz, usou seu poder para repelir as criaturas, que recuaram diante da força luminosa. No entanto, o ataque foi um lembrete cruel de que a natureza de Azure, apesar de sua beleza encantadora, também escondia ameaças terríveis e imprevistas. A chegada à aldeia. O amanhecer tingia o céu de rosa e dourado quando Torvek finalmente chegou à aldeia, já nas proximidades da fronteira de Artanis. À sua volta, as árvores da floresta cristalina que circundavam o vilarejo começavam a reluzir com os primeiros raios do sol, suas folhas translúcidas refletindo tons cristalinos e azulados, criando um espetáculo de luz e cor. Para Torvek, aquela visão despertava uma sensação profunda de nostalgia. Ele cresceu naquele lugar, correndo pelos campos abertos e brincando sob as copas das árvores. Mas a vida de general o havia afastado daquele refúgio tranquilo e mágico. A aldeia, pequena e simples, era composta por poucas cabanas feitas de madeira e pedra, erguidas com simplicidade e resistência. Era um lugar modesto, mas que exalava uma calma quase imperturbável, como se estivesse intocado pelas intrigas e conflitos que afligiam o reino. Tudo ali parecia estar em harmonia com a natureza, como um recanto perdido no tempo. Torvek dirigiu-se diretamente à casa mais afastada, onde viviam Eldric, o ferreiro, e sua esposa Mariel. Ele sabia que podia confiar neles. Eram pessoas bondosas e, acima de tudo, estavam com o coração aberto, em busca de algo que preenchesse o vazio em suas vidas. Mariel, que sempre sonhara em ser mãe, mas jamais havia conseguido engravidar, nutria um desejo profundo de cuidar de uma criança. Torvek acreditava que o menino encontraria ali o amor e a proteção de que precisava. Quando bateu à porta, seu coração estava pesado, como se estivesse prestes a abandonar algo precioso, mas necessário. Eldric apareceu, surpreso ao ver Torvek àquela hora da manhã. Seu rosto robusto se iluminou com uma expressão de curiosidade e preocupação. Torvek, a esta hora? O que o traz aqui? Perguntou, com um tom de espanto. Não posso dar muitas explicações, para sua própria segurança, velho amigo, respondeu Torvek, com a voz firme, mas carregada de emoção. Ele hesitou por um momento, sentindo o peso do que estava prestes a fazer antes de entregar o bebê nos braços de Eldric. Este menino precisa de um lar, de amor e proteção. Cuidem dele como se fosse vosso filho. Ele não pode saber de onde veio, nunca. Mariel apareceu na porta, seus olhos brilhando de curiosidade e ternura. Quando viu o bebê, seus lábios se curvaram em um sorriso involuntário, e a suavidade de seu olhar era suficiente para derreter qualquer sombra de dúvida que ainda restasse em Torvek. Quem é ele? Perguntou, a voz suave como uma brisa. Um órfão, respondeu Torvek, desviando o olhar. E uma esperança, ou talvez um perigo. Mariel tomou o bebê nos braços sem hesitar, seus movimentos cuidadosos e gentis.
Ela olhou para o rosto do menino, que ainda dormia tranquilamente, alheio à complexidade do destino que o aguardava. "Ele já tem nome?" perguntou ela, com uma suavidade que contrastava com a gravidade do momento. Torvek hesitou, as palavras pesando em sua língua, antes que finalmente as proferisse, como se fosse uma profecia. "Niriel, pois ele é luz e, ao mesmo tempo, trouxe escuridão." Os olhos de Torvek se fixaram no bebê uma última vez, seus sentimentos misturados em um turbilhão de emoções conflitantes. Ele sabia que aquele seria um adeus. Com um suspiro profundo, ele montou em seu cavalo branco e, sem olhar para trás, partiu, galopando na direção oposta àquela de Eldrick e Mariel, de volta ao castelo, para o destino que ele escolhera para si e para o menino. O início de uma nova vida. Enquanto o bebê dormia nos braços de Mariel, a tranquilidade da manhã parecia envolver a pequena casa como uma manta macia. Eldrick observava o menino com uma atenção silenciosa, como se procurasse algo em seu semblante que pudesse explicar o mistério que o cercava. Mas não havia respostas fáceis. Quando os primeiros raios de sol atravessaram a janela e tocaram o rosto do menino, algo peculiar aconteceu. Uma leve luminosidade começou a emanar dele, quase imperceptível, mas inconfundível. Era como se uma faísca de outro mundo habitasse naquele ser frágil, algo que não pertencia completamente a este lugar, mas também estava profundamente entrelaçado com ele. "Ele é especial", disse Eldrick, sua voz baixa, reverente. Seus olhos estavam fixos no bebê, mas algo além da curiosidade os dominava, como se ele estivesse diante de algo divino, algo que transcende o entendimento humano. Mariel olhou para o pequeno Niriel com um sorriso sereno, os olhos brilhando com uma ternura imensa. Ela inclinou-se para beijar a testa do menino, sentindo sua pele quente e suave, como se ele fosse a resposta a todas as suas esperanças e sonhos não realizados. "Agora, ele é nosso", disse ela, sua voz cheia de uma quietude que parecia preencher a casa inteira. "E será amado como um filho." Aquelas palavras, simples e plenas de afeto, marcaram o começo de uma nova vida para Niriel, longe da tragédia e do peso que seu nascimento havia carregado. Ali, entre as paredes da pequena casa, ele teria a chance de crescer, de aprender o significado do amor e da proteção. Ele cresceria sem jamais saber sobre o olhar de desespero de Torvek, nem sobre o segredo que o mundo inteiro ansiava descobrir. Mas, enquanto ele adormecia, com os lábios suavemente curvados em um sorriso inocente, o destino de todo o continente já começava a ser moldado. O futuro de Niriel estava apenas começando, e com ele, as sombras e as luzes do mundo se entrelaçariam de maneiras que ainda estavam por vir.